Muitas expectativas, muitas perguntas hoje. A gente vai discutindo, né? Bom, hoje a gente vai falar, entender um pouco, né, sobre o tema, a questão da hipersensibilidade, da alergia, das doenças autoimunes, né? Por que também tem a questão do transplante, como é que funciona. Essas reações de... Primeiro, vocês sabem o que é uma hipersensibilidade? Vocês leram, procuraram algo a respeito? Hipersensibilidade? Sim. Eu acho que é quando a pessoa é, assim, é mais que sensível. Mais sensível ao quê? Não deixa de ser, né? A qualquer coisa. Hipersensibilidade é Por um exemplo, aumento da eu tenho sensibilidade. hipersensibilidade à qualidade. Isso. O nosso Por exemplo, sistema... eu tenho um problema de vista que eu sou hipersensível à qualidade solar. O quê? À qualidade solar. Claridade solar. Bom, o nosso sistema imune, como a gente já vem discutindo, a gente sabe que tudo na vida tem que ser dosado, né? Então, o excesso de estimulação imunológica, ele também pode ser nocivo ao nosso corpo, né? Então, essa hipersensibilidade, ela vai ser um distúrbio causado por uma resposta imune, né, aumentada a um determinado alérgeno, seja ele um alimento, um animal, um medicamento, né, a qualquer alérgeno que desenvolva no seu organismo essa hipersensibilidade, esse aumento da resposta, essa resposta excessiva quando ele entra em contato com o nosso corpo, né? Indivíduo que tenha sido exposto a um antígeno, ele exibe uma reação detectável, ou seja, eu entro em contato, né? Algumas perguntas, mas eu já tinha tido contato com determinado alimento, ou com determinado medicamento, ou com determinado inseto, e eu não tinha manifestado esse tipo de reação. Mas aí, né, eu já comendo ali pela segunda, terceira vez, né, se for um alimento ou em contato com esse antígeno, né, subsequentemente, eu desenvolvi uma resposta alérgica. O que significa essa hipersensibilidade? Quando a gente é contaminado, entra em contato com esse antígeno, o organismo ele faz a identificação, certo? Ele fez a identificação, guardou a memória, e aí tornou-se a haver um novo contato com esse antígeno. E aí aquela memória que tinha sido criada, ela agora começa a desencadear um processo, né, Só um minuto, gente, deixa eu colocar meu computador para carregar. Então, você teve um segundo contato, você criou essa memória e agora o seu organismo começa a reagir, né, de forma mais agressiva contra esse antígeno. A gente vai ver que nós temos 4 tipos, né, de hipersensibilidade e que elas podem causar desde a doenças, a alergias, né, e até a morte do indivíduo. Então, essa autoimunidade que o nosso organismo cria,
é contra o nosso próprio corpo. São falhas, né, no mecanismo de autotolerância e pode vir a desenvolver doenças autoimunes, né? Nós temos a artrite, o lúpus, são doenças, né, a esclerose lateral miotrófica, algumas doenças onde o nosso próprio organismo começa a agir contra as células do nosso corpo. Por algum déficit, por algum mecanismo que ainda não está totalmente explicado, mas aí você começa a reagir contra o seu corpo. E aí, dependendo da patologia que for se desenvolvendo, a gente vai ter sinais, sintomas, reações e tratamentos variados. Eles acreditam que essas doenças autoimunes, elas chegam a 2 a 5% da população, né, nos países desenvolvidos, ocupando ali, né, uma categoria, ela termina atingindo mais mulheres, em torno de 20 a 40 anos de idade. São doenças crônicas e debilitantes, e que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas. Então, quando essa resposta é excessiva, né, ou anormalmente persistente, a gente chama, né, de hipersensibilidade. Então, a pessoa sensível ao contato com o alérgeno, né, os basófilos e os mastócitos interagem com a imunoglobulina E, né, na superfície dos mastócitos, a imunoglobulina se liga à superfície dos mastócitos e elas começam a liberar seus grânulos. E esses grânulos começam a liberar uma grande quantidade de histamina, de prostaglandinas e de leucotrienos. Lembra que a gente conversou sobre isso no grupo ontem? Por isso que eu pedi para vocês irem discutindo, conhecer um pouco sobre o papel da histamina, das prostaglandinas, né, do leucotrieno, do fator de necrose tumoral. Por quê? Essas substâncias, elas vão produzir um edema, que é um inchaço, e uma inflamação nos tecidos circundantes. Então, a característica principal do edema que a gente observa, da reação alérgica que a gente observa é o edema, é a hiperemia, né? Geralmente, essas duas não tem como a gente não identificar. E, após esse primeiro processo, aí dá início a uma cascata, né, de reações e inflamações, e que vão variar ali desde um quadro leve até um quadro grave e fatal. Tá? Para continuar, eu vou passar, antes de falar dos tipos, eu vou passar um videozinho breve. Aqui. Uma animação que aí a gente explica o que eu estava falando. Algumas pessoas desenvolvem uma reação alérgica ou hipersensibilidade quando expostas a substâncias como poeira, pólen, pelos de animais ou penicilina. Essa hipersensibilidade é mediada pela imunoglobulina E. A sensibilização ocorre quando o antígeno entra em contato com uma parte do corpo. Ele é processado por células apresentadoras de antígenos e apresentado com o INHC classe 2 para a célula T helper. Apresentou o antígeno para a célula T helper. Os tecidos membranas com mucosas são ricas em células T, que estão relacionadas com a produção de imunoglobulina E. Nas pessoas suscetíveis às alergias, as células produtoras de imunoglobulina E são mais abundantes. A célula T helper produz citocinas que estimulam a proliferação de células T e sua diferenciação em plasmócitos produtores de imunoglobulina E. Aí lançam bastante imunoglobulinas e... Como a imunoglobulina E é produzida em áreas específicas, as moléculas de imunoglobulina E se ligam aos mastócitos próximos através de receptores. Os mastócitos contêm glândulos cheios de produtos químicos que induzem uma resposta de hipersensibilidade. Os granulomas depois de conectadas, as moléculas de imunoglobulina E podem durar várias semanas. O indivíduo, agora, já está sensibilizado, e quando exposto aos antígenos pela segunda vez, os antígenos ligam seus anticorpos de imunoglobulina E nos mastócitos. Para desencadear uma resposta, duas moléculas de imunoglobulina E ligadas à célula reagirão com um antígeno específico. Segundos depois da reação, os mastócitos liberam histaminas e outros mediadores de resposta inflamatória a partir dos grânulos, provocando uma variedade de sintomas.
Então, nessa animação, a gente sintetiza, né, essa questão da hipersensibilidade. Então, houve o contato do antígeno com o nosso organismo, ele vai produzir a imunoglobulina E, vai guardar aquela memória. Quando há uma nova reinfecção, um novo contato, ele faz o complexo antígeno-anticorpo e aí começa a liberar os mediadores inflamatórios em grande quantidade. E aí, por isso que vem, né, a vasodilatação, a hiperemia, o edema, e ele vai agir nos vasos, e nos brônquios e nos vasos, causando essa hiperreação, e aí gerando vermelhidão pelo corpo, pode gerar um edema em região na garganta, causando fechamento da glote, o indivíduo fica com dificuldades respiratórias importantes, né, coriza, broncoespasmo, no caso, né, da asma, e aí são sucessivos sinais e sintomas que vão sendo manifestados uma vez o indivíduo gerou essa hipersensibilidade. Aí existe os tipos de resposta de hipersensibilidade. A gente tem o tipo 1 de resposta, é aquela resposta imediata. O meu organismo entrou em contato com um antígeno e essa reação tipo 1 ela é imediata e ela vai ser geralmente mediada por antígenos ambientais, pólen, tá? Poeira, fumaça. Elas vão gerar alergias, vão afetar especialmente as células T2, né, TH2 e anticorpos de IgE, aumentando. E o mecanismo de lesão vai ser proliferando, atraindo os mastócitos e os eosinófilos. Como eles são leucócitos granulados, eles vão liberar aqueles glânulos e esses glânulos vão liberar uma grande quantidade de histamina e vão gerar esse processo inflamatório. Há alguns exemplos, né, de doenças que são mediadas por essa reação tipo 1. Nós temos a rinite, a asma e a anafilaxia, e ela pode acontecer de minutos que eu entrei em contato com esse alérgico a horas, tá? Então, Não, ninguém. Gente, o microfone, por favor. A velocidade com que essa reação vai acontecer, ela vai depender, né, da quantidade de antígenos e da resposta do teu organismo. Isso pode ser em pouco tempo, né, ou em algumas horas você manifestar. A tipo 2, ela é a reação mediada por anticorpos. Eu vou ter anticorpos IgM e IgG contra antígenos de superfície celular ou de matriz extracelular. Esses antígenos de superfície vão ser, a gente pode citar as hemácias e as plaquetas, onde a gente vai ter uma fagocitose e uma destruição, né, por fagócitos e células NK dessas hemácias de plaquetas após um contato com o agente. Isso pode levar de 5 a 8 horas para que o indivíduo manifeste o processo alérgico após o contato. Pode acontecer nas síndromes de Goode-Pestre, anemias hemolíticas e reações à penicilina, tá? Quando a pessoa tem uma reação, por menor que seja a dose, se ela estiver hipersensível à penicilina, por menor que seja a dose, ela vai manifestar a reação. E aí vai acontecer, né, a opsonização e fagocitose das células, o recrutamento e ativação de mais leucócitos, especialmente os neutrófilos e macrófagos, mediados pelos receptores e pelo sistema complemento. Nós vamos ter anormalidades de funções celulares, né, e nós temos, né, alguns exemplos disso, como a anemia hemolítica. Os mediadores do complexo
do imunocomplexo vão desenvolver a hipersensibilidade tipo 3. Ela já vai produzir imunocomplexos de antígenos circulantes, vai envolver as imunoglobulinas M e G, tá? Vai recrutar e ativar os leucócitos e vai ativar o sistema complemento. As reações podem acontecer de 2 a 8 horas, e esse sistema complemento ele vai ser depositado em cima de vasos, né, e paredes de tecidos, gerando um processo inflamatório intenso, como nas doenças como lúpus, reação de Arthus ou doença do sono. O tipo 4, ele vai ser mediado pelas células CD4, né, os linfócitos CD4, CD8 e leucócitos. Essa já é uma reação que é mais a longo prazo, ela pode acontecer de 24 a 72 horas, né, em contato com o antígeno. Exemplo, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, resposta citotóxica, artrite reumatoide e dermatite de contato. Como que acontece, como é que é mediado esse processo? Ele já vai ser mediado por citocinas e também por aquela parte de adesão celular, migração de células, né, para apresentação ali na superfície, porque ele vai acometer os receptores celulares, e aí a gente consegue ter um combate às próprias células, né? E aí, incluindo nessa doença, a gente tem a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune muito comum, e o diabetes tipo 1, que é uma doença genética, né? A tipo 2 é adquirida e a tipo 1 ela é genética ali por deficiência da produção, né, de hormônios pelo pâncreas. Esses 4 tipos de respostas, né, imunológica, essas hipersensibilidades, eles vão justamente ativar ou dar o caminho por onde vai ser o desenvolvimento desse processo, dessa resposta imunológica, tá bom? Esses são os tipos. E as alergias? Onde entram as alergias? A alergia ela vai ser essa resposta exagerada do sistema imunológico, né, em contato com um agente desencadeador. E cada vez ela vai sendo mais rápida. Por exemplo, antes você comia... tem pessoas que falam, eu tenho alergia a camarão. Mas antes eu comia camarão. E um certo dia eu desenvolvi uma alergia. Eu desenvolvi um quadro, né, grave, precisei ir para o hospital, tomar antialérgicos para reverter o processo. Você criou a hipersensibilidade e o seu organismo, ele foi armazenando. Em um momento que você entrou em contato com esse alérgeno, o que aconteceu? Houve uma hiperresposta, porque o seu organismo já estava hipersensível, e aí mais anticorpos foram criados contra esse receptor específico. E aí, cada vez que você manifestar a alergia, você vai manifestar ela de forma mais agressiva, porque o seu sistema vai ficando hiperestimulado e muito treinado para combater aquele fator alérgico para o organismo. Tá? Então, isso acontece porque há uma falha, né, do sistema imunológico no processo de defesa. E isso pode ser por 2 maneiras. Ou ele tem algo insuficiente, ele tem um fator insuficiente, falta algo que completa a resposta imunológica, daí a gente chama imunodeficiência. Ou há um aumento, uma exacerbação, né, da produção de substâncias e que o nosso organismo ele fica intolerante na maioria das vezes. As reações alérgicas, gente, elas podem trazer respostas para a gente imediatas. Por exemplo, após você entrou em contato, em 30 minutos surgem o processo alérgico.
que é muito comum? Os fármacos. Vocês vão administrar muitos fármacos, né? Vocês têm essa dinâmica, vocês lidam com medicamentos de uma forma mais real, mais prática, né? A vivência do dia a dia de vocês, a administração da medicação. Então, por isso que dentro da investigação da enfermagem, vocês sempre questionam, e eu vejo sempre que nas fichas de enfermagem, as meninas sempre põem destacado e passam o marca-texto, alergia à dipirona, alergia à penicilina, ou alergia ao que o paciente já manifestou. Isso quando ele tem conhecimento, né? Porque às vezes pode ser algo que a pessoa ainda não tem conhecimento e vai manifestar, né, num ambiente desse, e o indivíduo tem que estar preparado para reverter. E aí, por isso que tem que ter sempre o médico assistente, porque o médico é que faz todo esse processo de reversão do processo alérgico. Tá? Então, as respostas, as reações alérgicas imediatas são aquelas que vão acontecer ali em torno de 30 minutos após o contato. Quais vão ser as manifestações? Professora, Pode falar. é por isso que alguns medicamentos que são aplicados diretamente na veia, eles são colocados, são ministrados devagar. Não, por isso? Não, a administração lenta, porque assim, tem alguns fármacos que eles ardem, eles, digamos assim, eles causam uma reação vascular. E o paciente não tolera a administração. Vocês vão ter essa experiência, vocês vão administrar, talvez vocês já receberam medicação na veia. A pessoa tem uma reação alérgica. Não. Porque se você tiver reação alérgica, independente de ser administrado lento ou devagar, é a reação do seu corpo contra a medicação e não quanto à velocidade de administração. A velocidade está no poder do impacto desse alimento no vaso mesmo. Eles causam ardência. Por exemplo, o cetoprofeno, não tem cristão no mundo que dê conta de tomar se ele não estiver bem diluído e for lento, porque você não tolera a administração do fármaco. Então, algumas medicações, elas precisam, né, ter essa lentidão para que elas sejam administradas, para que haja uma boa diluição do produto. Mas, como eu falei, se você for ter alergia, vai ser com um pingo, com 10 ml, 1 ml, entende? Então, vai ser com a quantidade. E teve o contato, o seu organismo identifica aquele agente e, na memória dele, aquilo é um agente agressor. Então, ele desencadeia uma resposta inflamatória brusca imediata. Aí você tem a vasodilatação, né? Edemas, porque como a gente viu ontem, vou ter o extravasamento de líquido, vou ter a hiperemia, vou ter aqueles sinais de inflamação, né? O que é mais grave que a gente vai estudar são as reações anafiláticas, porque elas podem causar a morte do indivíduo, porque elas vão evoluindo para o choque. Reações do tipo artus, urticárias, né, angiodema, rinites, asmas, entre outras, né, que entram nessa categoria. Algumas reações, elas não vão ser imediatas, ou seja, elas vão ser retardadas. Vai começar depois de 2 horas que você tomou a medicação, tá? E elas não estão relacionadas diretamente com os anticorpos circulantes, presente em filtrado celular, principalmente, né, do tipo mononucleares, que vão produzir mais mastócitos. As reações retardadas vão se dividir em aceleradas e tardias. Algumas respostas elas vão evoluir de forma muito rápida, né, entre 2 e 48 horas após a administração desse fármaco. Aí você vai ter a urticária, que a gente vai observar, angioderma, né, que é um inchaço, onde acontece nas camadas, né, mais profundas da pele, com extravasamento de líquido. Nossa, já passou tão rápido. Erupções na pele, a gente pode ter bolhas, né, ferimentos, febre, transtornos gastrointestinais, que é muito comum, né, a diarreia, o vômito, nefropatias, né, que é atacar os rins, né, do paciente. E algumas manifestações dessas podem ser tardias,
aparecer, né, com retardo de 3 ou mais dias após a administração do medicamento ou de contato com o agente. Às vezes, pode ter deixado de administrá-lo em ocasião semanas, meses depois, e você vem e manifesta, tá? A reação. Alguns exemplos, né? Urticária, enfisema, lúpus, mudanças sanguíneas, anemias, manifestações do fígado, né? As hepatites, de uma forma geral, nefropatias, miocardite, neurites, e por aí vai, né? Conjuntivites, uma série de outras reações que podem surgir de forma tardia à administração do medicamento ou em contato com um alérgeno. Então, essa reação de exposição ao alérgeno, ela pode ser imediata ou entrar numa fase tardia, né, que dura um pouco mais de horas. Nesse corte histológico, a gente vai observar a degranulação, os mastócitos, os eosinófilos liberam os glânulozinhos e aí aumenta a reação local, gerando edema, né, uma vasodilatação, uma congestão vascular, porque começa a transbordar bastante líquido, e aí a gente tem um processo, né, alérgico instalado. Dentre algumas manifestações que vocês podem observar, tem a questão do edema. Às vezes o paciente começa a corizar, com espirro, com obstrução renal, ele começa com sinais respiratórios. Pode ter a questão da asma, ele começa com chiado no peito, como se fosse um apito no peito, um aperto, e tosse, né, frequente. Pode ter náuseas, vômitos, cólicas, gases e diarreia, né, que seria a manifestação lá do sistema digestivo. Pode também ter erupções cutâneas, urticárias, coceiras e eczemas, e pode ter anafilaxia, que seria a reação mais grave. Vou só acelerar um pouquinho para a gente avançar. Então, essa hipersensibilidade, né, pode ser imediata e agir especificamente produzindo reação vascular no músculo liso, né, mediada pela histamina, a famosa histamina, e reação tardia, produzindo um processo inflamatório ali, trazendo mais as células do nosso organismo de defesa, né, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, liberando citotoxinas. Esses alérgenos, eles podem, gente, ser de várias origens. Eles possam entrar em contato com o alérgeno pela inalação de pólen, de poeira, né, de pelo de animal. Podemos entrar em contato com o alérgeno através de medicação via oral ou alimentos, né? Injeções, injetados, né? Quando animais inoculam o veneno deles dentro do nosso corpo, ou também com medicação. Sendo que a resposta medicamentosa injetável ela é muito mais rápida do que a oral, porque a oral ainda vai passar pelo processo de absorção no intestino. A medicamentosa via venosa, não, ela já cai direto na corrente sanguínea. E através de contato, né, com plantas, animais, pólen, o látex, né, bijuterias, e uma série outras de produtos que a gente pode encontrar. Aí a alergia alimentar, que hoje estavam discutindo no grupo, né? As alergias, gente, elas ocorrem, né, por conta de um grupo restrito de alimentos. Geralmente são os mesmos alimentos. Oi. Eu não entendi bem eu não sei se você vai falar qual a diferença de alergia e atopia, porque, assim, ficou a impressão para mim que era a mesma coisa, mas eu vi um vídeo falando que tem uma diferença. Eu vou procurar saber o que seria a atopia e da alergia, tá? Quando a gente voltar, eu te falo. Vamos ver se aparece, eu não sei te falar aqui no momento, não. Bom, as alergias, elas geralmente são para um grupo, alergia alimentar, elas geralmente são para um grupo de alimentos conhecidos já em desencadearem esse processo alérgico.
como o ovo, a soja, o amendoim, as castanhas, crustáceos e peixes, tá? Além de kiwi, gergelim, alguns alimentos também, como banana, morango, entram nesse processo alérgico, tá? Sendo que existe, né, uma alta sensibilização também da população brasileira em relação ao milho. Bom, as reações são não tóxicas, né? Elas podem ser classificadas não imunomediatas, que é a intolerância alimentar, ou imunomediadas, que é a hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar. Isso acontece o seguinte: quando eu tenho a alergia alimentar, o processo ele é mediado pela produção de anticorpos. O meu sistema imunológico identifica aquele alimento como algo invasor, agressor, que vai causar mal, um corpo estranho que vai causar mal ao meu organismo. Então, ele vai me defender e ele cria aquela resposta imune atacando e gerando aquele processo inflamatório, tá? Quando eu tenho a intolerância alimentar, isso aí tem a ver com o meu sistema digestório. Lá no processo de absorção daquele alimento, eu, por algum motivo, não nasci com aquela enzima que vai fazer a digestão daquele traço de proteína, né, daquela proteína, ou que tenha traços de proteína específico. E aí o meu organismo também reage, né, com alguns sinais que são diferenciados, geralmente são sintomas gastrointestinais. A pessoa entra em contato com aquele fator, normalmente, geralmente, essa intolerância alimentar é causada pela proteína do leite. Algumas pessoas não têm como fazer a digestão do leite, por isso que elas manifestam com diarreia, com vômito, às vezes até diarreia e presença de sangue nas fezes, tá? Pelo processo inflamatório que elas causam ali, por não ter a enzima para fazer a digestão ali daquele nutriente, tá? É um processo alimentar que tem a ver com o nosso intestino. A alergia, não. A alergia é algo que pode colocar a sua vida em risco. Pode colocar a sua vida em risco. Você vai, né, ter reações importantes, tendo que tomar medicações para reverter aquele processo. Isso pode levar à morte. Então, essa é a diferença que reside principalmente entre elas duas. E esses alérgenos, né, eles podem estar, né, quando a gente considera alérgeno, eu considero ou que ele seja de origem natural, no ambiente alimentar, né, e que causa essas reações de hipersensibilidade. E algumas pessoas são mais susceptíveis, outras não. A alergia, ela vem com essa deficiência genética, eu trago essa deficiência, existe alguma alteração e que meu organismo não identifica aquilo ali como algo que me faça bem. No meio ambiente nós temos, né, ácaros, fungos, pólen, né, alguns alimentos, pelos de animais, medicamentos, venenos, né, alguns animais, como vespas, abelhas, formigas, marimbondo, látex, né, cosméticos, níquel. Então, a gente tem, assim, uma infinidade de alérgicos que a gente pode considerar que podem trazer esse mal. Uma coisa que eu gosto... Oi. Desculpa atrapalhar. Eu estava vendo, para poder responder o fórum, eu vi que crianças podem se curar da alergia com o tempo. Por exemplo, a do leite, né? Mas o adulto não pode. A senhora sabe me dizer por que essa diferença? Porque a criança, ela tem uma resposta imune, o sistema dela é imaturo. À medida que ela amadureça, lembra que o timo vai amadurecer, ele vai crescer e depois ele vai evoluir? Então, sim, ela pode conseguir vencer e superar essa dificuldade com o amadurecimento do sistema imunológico dela. O adulto, ele